Oi gente, meu nome é Isabel Gale e esse é o meu canal. No vídeo de hoje eu quero falar sobre um filme que eu assisti e eu amei. Eu não lembro se o nome do filme é Detonando Ralph Quebra na Internet ou Ralph Detonando na Internet. Eu só sei que é Ralph 2. Sei que é a continuação do Detonando Ralph. E eu amei demais assistir esse filme. Eu fui pro cinema com o Corey assistir, que eu tava assim louca pra ver, que eu amei o 1 e quis muito assistir o 2. E depois eu assisti assim outras vezes, porque quando eu gosto de um filme eu assisto várias vezes. Mas o que eu quero falar nesse filme é de uma revelação que eu tive em um certo momento do filme. Assim, eu achei muito massa, Deus falou muito comigo. Então eu já vou lhe dizendo, esse filme contém spoiler. Então se você não quer saber algo que acontece no filme, eu vou te dar 5 segundos pra sair. 5, 4, 3, 2, 1. Lá vamos nós. Em um certo momento do filme, o Ralph e a Vanellope, que é a amiguinha do Ralph, eles compram uma coisa no eBay e eles não sabem que eles precisam pagar por isso. Porque o Ralph e a Vanellope, eles estão conhecendo esse universo da internet. Eu quero acrescentar uma coisa, gente. É muito fantástico você assistir o filme e você ver, assim, como eles representam o universo da internet. É fantástico, gente. Eu amo esse filme, é muito bom. Voltando. E eles precisam pagar por algo que eles compraram no eBay, que eles não sabiam que precisavam pagar. Então, uma amiga da Vanellope do filme fala que uma das formas deles conseguirem dinheiro é gravando um vídeo e postando no YouTube. Na verdade, lá no filme o nome não é YouTube. Eu não lembro agora qual é o nome da plataforma, mas é alguma coisa Tube. Mas é o mesmo programa, né? Você lança vídeos e as curtidas, e com o número de curtidas e visualizações você ganha dinheiro. Então, do nada, o Ralph vira um YouTuber. Eu achei genial. Enfim, e o Ralph começa a gravar vídeos e postar nessa plataforma, e ele começa a fazer muito e muito sucesso, ter muito like, e eles começam a depender disso pra conseguir pagar o que eles compraram e voltar pro jogo. E o que acontece? Quando o Ralph entra nesse mundo da internet, o que vem de brinde no mundo da internet que nós sabemos? Os haters. E chega um momento do filme que o Ralph tá lá, muito animado, com os vídeos, com as visualizações, que ele tá muito famoso, muita gente amando ele. E é muito interessante porque ele entra numa parte que é assim, é a área dos comentários. E ele começa a ver todos os comentários que estão fazendo sobre ele. E ele começa a ler assim, comentários muito bons. E começa a aparecer assim, comentários ruins, as pessoas falando mal dele. E ele começa a ficar muito triste com isso. E ele começa assim, tipo, o Ralph vai murchando. E gente, eu achei muito interessante isso, porque eles conseguiram retratar até essa verdade, né? Porque a gente sabe que hoje no mundo da internet o que mais existe é haters, é pessoas assim detonando as outras, é pessoas que encontram atrás de perfil fake a oportunidade para expressar a sua raiva, a sua amargura, ou realmente lançar palavras de desânimo mesmo para as pessoas. E quando o Ralph vê, ele fica muito triste, muito desanimado, tipo, olha o que as pessoas estão falando de mim. E a amiga dele lá, que fez ele entrar nisso, fala pra ele: ah, Ralph, mas esse é o mundo da internet, sempre vai existir pessoas que falam mal ou que querem que você pare e fale mal de você, mas você não pode ouvir essas pessoas. Mas pra você entrar no mundo da internet, você já precisa saber que essas pessoas existem e elas sempre vão estar lá, você só vai precisar ignorar. E gente, eu achei isso muito incrível, porque é uma verdade muito grande isso. Sempre vai existir pessoas pra falar coisas ruins. E isso me faz pensar muito sobre o quanto a gente precisa acreditar em si mesmo, sabe? Porque assim, eu vou ser bem sincera pra vocês, eu tenho vontade de fazer um canal no YouTube há muito tempo atrás. E assim, eu nunca fiz por causa dos haters. Eu nunca fiz porque, tipo assim, todas as vezes que eu pensava em fazer um canal no YouTube, tinha tantas coisas assim na minha mente de o que as pessoas podiam falar, de o que as pessoas iam achar, que se eu não fosse boa o suficiente, as pessoas iam falar isso e aquilo. E isso me parava de um jeito, gente, que eu travava, eu não conseguia. E eu tinha milhares de opiniões. Eu tinha meu marido, que na época era meu namorado, me encorajando, os meus amigos me encorajando, mas só de eu pensar que eu ia ter que ler uma crítica negativa, isso me parava, sabe? E assim, pra mim é uma vitória muito grande eu ter um canal no YouTube, porque é vencer isso, sabe? E eu não sei se você tem esse problema, mas eu tive, e eu sei como esse pensar, assim, coisas que as pessoas vão falar e como as pessoas vão reagir, isso para mesmo a gente, sabe? E assim, a gente precisa lidar com essas coisas, a gente precisa acreditar em si mesmo, porque, cara, quantas coisas a gente não faz com medo de dar errado ou com medo que alguém critique. E não é que a gente tem que pensar assim, não, eu vou fazer e ninguém vai falar mal. Não, a gente não tem que ter
esse pensamento. A gente tem que pensar, eu vou fazer, e se alguém achar ruim, eu vou continuar fazendo, porque é o que eu gosto, porque é o que eu sonho. Então assim, às vezes a gente para, ou a gente nem começa, porque a gente se sente inseguro de não suprir a expectativa de alguém, quando na verdade a gente precisa começar pra suprir o nosso desejo. Já é uma realização só começar. Pra mim, começar o meu canal, sabe, não foi só uma realização, foi uma vitória. Foi tipo, passar por cima da minha insegurança em relação ao que os outros falam, sabe? E eu acho isso muito interessante no filme, essa realidade que ele traz, tipo assim, pra você entrar nisso, você tem que saber lidar. E às vezes talvez não é no YouTube, sai do YouTube. Às vezes tu tem vontade de começar uma coisa, começar um projeto, não sei, e você fica, cara, mas isso pode não dar certo e fulano pode me criticar. Se não der certo, não deu, mas você começou. O que a gente não pode é ficar retendo nossos sonhos por causa do medo da reação que alguém vai ter em relação a isso, sabe? E uma das coisas que eu acho mais interessante e que Deus mais falou comigo foi quando o Ralph responde ela, que o Ralph, ele guarda um coraçãozinho que a Vanellope deu pra ele e que tem assim, você é o meu número 1, ou você é meu melhor amigo, mas é uma afirmação da Vanellope pra ele. E ele fala assim, eu não me importo com quem tá falando mal, eu não me importo, eu não vou me importar, porque eu tenho a opinião dela sobre mim. E ele mostra o coraçãozinho e tipo assim, enquanto ele estiver fazendo ela feliz, ou enquanto ele for o número 1 pra ela, ele vai estar bem. E eu achei isso muito interessante, porque assim, Deus falou comigo que a opinião dele precisa ser a primeira na minha vida, sabe? Os pensamentos de Deus sobre mim, a expectativa de Deus sobre mim, as verdades de Deus sobre mim, elas precisam ser a minha base, elas precisam ser a nossa prioridade, sabe? As pessoas têm pensamentos ao nosso respeito, a gente tem pensamento ao nosso respeito, mas gente, disso tudo o que mais importa é os pensamentos de Deus ao nosso respeito. Quando o Ralph fala que tipo assim, não importa o que as pessoas falam, a opinião dela vai fazer ele continuar, eu fico pensando, cara, precisa ser da mesma forma Deus da nossa vida. A opinião dele é o que precisa fazer a gente continuar. Os pensamentos de Deus sobre a gente precisa ser aquilo que nos encoraja a continuar atrás dos nossos sonhos. Isso é algo que Deus tem falado muito comigo, sabe? Por muito tempo eu me permiti ser definida pela opinião dos outros sobre mim, mas só à medida que eu conhecia a Deus, à medida que eu entendia os pensamentos de Deus sobre mim, a minha identidade foi sendo fortalecida. Se eu mostro uma obra de arte aqui bem abstrata e eu te pergunto o que isso significa, o que o autor queria dizer, o que o pintor, dessa obra queria dizer, você vai me dar uma opinião. Se eu perguntar a outra pessoa talvez me dê outra opinião. Se eu falar a minha opinião, talvez seja uma opinião totalmente diferente. E só quem vai poder dizer o que aquela obra realmente representa é o autor dela. E da mesma forma, é a nossa vida. Só quem realmente sabe quem eu sou é aquele que me criou, Deus. Então por isso que eu entendo que eu sempre preciso buscar os pensamentos de Deus ao meu respeito. E eu preciso deixar que isso me defina, sabe? Eu preciso deixar que isso me encoraje. Eu fiz tal coisa e fulano não gostou, ciclano não gostou, mas Deus tá falando, cara, é isso, vai, continua. Eu acredito em você. Você tem potencial. Eu te escolhi pra isso. Isso que precisa me definir. Do mesmo jeito que o Ralph olhou pro coraçãozinho da Vanellope e falou assim, mas ela acredita em mim. A gente precisa olhar pra Deus e falar assim, cara, ele acredita em mim. Ele tá comigo. Ele diz que eu tenho valor. Ele diz que eu tenho valor. E se ele diz que eu tenho valor, eu tenho. Porque foi ele que me fez. Então eu quero te dizer, você tem um valor. Você tem um valor muito grande pra Deus. Então não deixa o medo da opinião dos outros ao teu respeito te fazer parar nos teus objetivos, nos teus sonhos, nos teus planos. Façam, comecem, dê início. Gente, eu ainda tenho um pouquinho de seguidores, eu nem tenho haters, eu ainda nem posso gravar um vídeo falando como vencer os haters que aparecem falando mal de você. Não, isso ainda porque eu nem tenho hater, mas eu tive muito hater na minha mente. Eu tentei muito me parar na minha mente, sabe? Só os meus medos me faziam querer parar. Então assim, eu quero te encorajar a não parar. Não para nos teus sonhos, não para nos teus objetivos, não para nos teus planos por causa do medo da opinião de fulano. Sempre vai ter gente pra criticar, sempre vai ter gente pra dizer não foi tão legal. Sempre vai ter gente pra isso. Então, cara, faz, sabe? Cumpre teus sonhos, cumpre teus objetivos e tenha em mente, é a opinião de Deus sobre você que faz tudo valer a pena. Então esse foi o vídeo de hoje. E se você teve alguma outra revelação desse filme, se Deus falou alguma coisa com você, ou se você só pensou assim sozinho mesmo e alcançou uma revelação sobre alguma coisa, deixa aqui nos comentários que eu quero muito ler. Se você gostou desse
vídeo, não se esquece de deixar seu like, compartilhar com um amigo, inscreve no canal se você ainda não é inscrito e um beijo, até o próximo vídeo.